Dele, dile, ele, ile, aquele, aquile, todas, todes. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. George Orwell lançou em 1949 o seu clássico 1984. Era um romance fictício que tratava de um país totalitário que controlava os seus cidadãos. E dentre este controle, eles utilizavam um que era extremamente importante. Era a disseminação do que Orwell chamou de novilíngua. Essa prática, no seu romance, fazia com que a linguagem ela fosse comprimida, ela fosse limitada, ressignificada, inclusive retirando até termos que para o governo totalitário não era interessante. E fazendo isso, se reduzia a linguagem e a capacidade de expressão. Ora, nós sabemos que a linguagem ela possui uma interdependência com o pensamento e a capacidade de se enxergar a realidade. Então eu penso, eu enxergo a realidade, eu defino a realidade e isso passa pela linguagem. Portanto, quando há uma interferência totalitária na linguagem, há aí uma interferência na extensão do que nós podemos enxergar, ao mesmo tempo em que também limita o nosso pensamento. Orwell foi brilhante nesse aspecto, onde ele denunciou esta prática de governos totalitários, governos de esquerda. Bem, para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, precisamos voltar para o conhecimento clássico. Aristóteles, quando ele menciona o pensamento, a percepção, a linguagem, ele vai fazer uma tripla divisão. Ele vai dizer que existe o signo, existe o significado e existe o referente. O signo pode ser uma palavra escrita ou uma palavra dita. Por exemplo, quando eu falo martelo. Quando eu falo martelo, você mentalizou algo na sua cabeça. Essa mentalização foi o significado que você deu para esta palavra, para esta expressão. E essa sua significação do que foi dito tem base em algo que existe na realidade. Então você não pensou numa caneta, você não pensou numa tesoura, você pensou em algo como isto aqui, um martelo. É claro que as línguas elas são das mais variadas, então esse objeto, para aqueles que falam inglês, é hammer. Esse objeto, para quem fala francês, é marteau. Esse objeto, para quem fala espanhol, é martillo. Porém, a relação que existe entre o referente, que é isto aqui, isto é o referente, o signo, que é a palavra martelo, marteau, hammer, martilho, e o significado estão intimamente ligados. Inclusive, eu tenho um vídeo bem mais detalhado sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser assistir e entender um pouquinho mais sobre essa conceituação de realidade e percepção pelo viés da esquerda. Então veja que a linguagem ela possuía uma conexão com a realidade e não somente isso, mas ela buscava compreender essa realidade. Só que isso mudou. E talvez um teórico que eu poderia citar aqui é Saussure. Saussure foi um linguista e ele dizia que a menor unidade da linguagem é o signo linguístico. E para Saussure, o signo linguístico ele está dividido em duas partes. O significante, que é o mesmo que signo, ou seja, a expressão, a palavra, e o significado. E ele vai dizer que a relação entre o significante, ou signo, conforme Aristóteles, e o significado é arbitrário. Ou seja, não possui nenhum compromisso e nenhuma ligação com a realidade.
Ora, o que esses intelectuais de esquerda então fizeram? Eles cortaram a realidade. Não há mais uma realidade que possa referendar, daí referente, que possa referendar o que eu estou pensando e as minhas interpretações. O que isso significa? Significa, como o próprio Saussure falou, se torna arbitrário. Eu posso dar qualquer significado para qualquer coisa. E eu posso mudar ao meu bel prazer. E aí então nós vamos perceber uma fortíssima e importante arma para a mente revolucionária, para o pensamento de esquerda. Quando ele corta o referente, quando ele corta a realidade e ele traz então a possibilidade de você dar qualquer significado para qualquer coisa, o que nós temos aí é uma imposição da novilíngua. Poderíamos chamar de uma novelinguística. É algo que se impõe. E quando a esquerda ela faz isto, ou seja, ela despreza a realidade e ela pensa apenas no signo e no significado, isso vai demandar em 3 resultados nefastos. O primeiro é a brutal fluidez quanto aos significados. Tudo pode significar qualquer coisa. Eu não necessariamente preciso buscar a virtude de fazer uma conexão do meu pensamento, das minhas construções mentais, do meu raciocínio com a realidade. Eu dou o significado que eu quero. E essa brutal fluidez é exatamente o que a gente vê hoje em dia. Mas não somente isso. Com essa atitude, a esquerda também proporciona o monitoramento da linguagem. É o politicamente correto. O politicamente correto não é outra coisa senão uma forma de vigilância daquilo que as pessoas falam. E aí vem o terceiro ponto nefasto, que é o controle do pensamento. Sim, o que a esquerda quer é controlar o seu pensamento, o que você pensa, não apenas o que você fala. E isto também inclui o fato de que a esquerda ela quer controlar o seu horizonte de consciência, ou seja, até onde você enxerga e como você enxerga. Ora, como é que nós podemos denominar esse tipo de atitude? Controle totalitário. É um totalitarismo linguístico sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre os indivíduos. E é exatamente isso que a esquerda faz. E muitas vezes nós somos levados a contribuir com esta imposição. Querem ver um exemplo? Hoje em dia é muito raro você ouvir uma pessoa, sobretudo se ela é intelectual, se ela é bem preparada, ela usar a palavra destruição. Qual é a palavra da moda hoje? A palavra da moda é o quê? É desconstrução. Então, quando você utiliza essa expressão que Derrida criou, pensando primeiramente no texto, mas que hoje se aplica a tudo que nós vivemos, o que é desconstruir? Aí nós vamos perceber que não faz nenhum sentido, porque eu pergunto para você, qual é o contrário de desconstrução? Aí você vai dizer o seguinte, não, o contrário de desconstrução é construção. Não. Pela lógica e pela formalidade linguística, o contrário de desconstrução seria desdestruição. O que é desdestruição? Então, desdestruição seria construir e desconstrução seria destruir. Não faz o menor sentido. Perceberam como é algo extremamente confuso e nós somos envolvidos nisto? Se você utiliza termos como feminicídio, homofobia, fascismo dentro desse significado totalmente desconectado com a realidade histórica, se você usa a palavra gênero em vez de sexo, você já cedeu a este controle, a este monitoramento e a esta fluidez de significados. Quando nós falamos em gênero é algo, é um absurdo no que diz respeito à realidade biológica. Eu vou citar aqui para vocês 24 tipos de gênero.
Olha que coisa absurda. Vamos lá, eu vou ler aqui. Bigênero, crossdresser, drag king, drag queen, femi-queen, genderqueer, fêmea para macho, macho para fêmea, FTM, MTF, gênero fronteiriço, non-op, hígera, pangênero, transexual, trans, but, espírito duplo, agênero ou sem gênero, terceiro sexo, gênero fluido, transgênero não binário, gender gifted e gender bender. Existe mais, gente. Existe muito mais. Eu trouxe aqui apenas 24 para não me estender muito. E aí você pergunta, de onde vem tudo isso? Quando nós olhamos para a realidade biológica, é homem e mulher, macho e fêmea. Acabou. Mas quando você atribui essa fluidez exaustiva, essa fluidez exagerada, o que vai acontecer é isso. E você simplesmente não sabe como lidar. E recentemente nós tivemos no YouTube alguns vídeos que viralizaram, que eram pessoas que estavam trazendo uma nova gramática, ou seja, uma nova formação de pronomes para aqueles cujo gênero é não binário. Então, são transgêneros não binários. E eles exigem que agora você utilize essa linguagem. Então, não é mais dele nem dela, mas é dele. Não é ele mais ela, mas é ele. Não é todos nem todas, mas é todes. E aí você tem toda uma imposição de uma linguagem que você é obrigado a utilizar. Porque se você não utilizar, você pode ter problema. Você pode, inclusive, ser processado. E isto, de fato, mostra como nós que somos conservadores, nós que temos um desejo de estabelecer a honestidade entre termos e realidade, ampliando, portanto, essa percepção, esse horizonte de percepção, somos diminuídos, esmagados. É por isso que eu digo, nós precisamos ter uma atitude. E que atitude é esta? Não se prender a esta prisão cruel contra a liberdade de expressão. Eu não vou falar desconstruir, eu vou falar a palavra destruir. Eu não vou falar gênero, eu vou falar sexo. Eu não vou falar feminicídio, eu vou falar homicídio, porque é uma expressão global. É uma expressão que abrange a todos. E quando eu me refiro também ao gênero humano, eu posso usar a palavra homem, como eu posso usar a palavra leão para os leões, eu posso usar a palavra elefante para os elefantes. Eu não estou falando de um sexo, eu estou falando de uma espécie do ponto de vista da biologia. Então, nós não podemos nos deixar prender por esta crueldade. Precisamos, obviamente, demonstrar que nós pensamos e que nós temos a liberdade de viver a linguagem conforme ela se impõe organicamente sobre nós. É claro que a linguagem muda, é claro que a linguagem é dinâmica, mas que essa mudança seja orgânica e não uma imposição totalitária que quer impor sobre nós uma mentalidade revolucionária. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigado por ter me acompanhado até aqui. E se você está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva, acione o sininho, faça comentários. Se você já está inscrito, por favor, dá uma checada, porque às vezes alguns inscritos são retirados, não sei por que razão, mas dá uma checada para ver se você continua lá. Siga-me também nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e faça com que este canal ele possa crescer, ele possa ser espalhado. Por isso, compartilhe. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E até a próxima.